Graças a paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos seguir então nossa leitura. Agora nós vamos entrar no capítulo de número 6 de João, tá bom? O capítulo de número 6, ele vai começar então uma nova etapa aí no ministério de Jesus, tá? Veja bem, você vai se lembrar quando Jesus fala assim que ele é o pão da vida, né? Que ele diz assim, olha, aquele que comer desse pão nunca mais voltará a ter fome, e também nunca, aquele beber dessa água nunca mais voltará a ter sede. Então veja, mas essa exposição aqui de João começa com o quê? Com a multiplicação dos pães, tá? Uma curiosidade para você, quando você vê isso aqui, olha, tá vendo? Mateus 14, Marcos 6 e Lucas 9, quer dizer que essa passagem também acontece nesses livros e nesses capítulos e versículos, tá bom? Por que isso é importante? Essas passagens nós chamamos de sinóticos. O que é isso? Que palavra nova é essa? Sinóticos quer dizer que eles estão, entre aspas, tá? Em sintonia, tá bom? Por quê? Ou seja, eles vão contar a mesma história com alguns detalhes diferentes. Isso é interessante porque você vai poder então pegar detalhes de um e de outro, tá bom? Vamos lá então. Algumas coisas você já conhece. Essa história que você já deve ter ouvido falar, já deve ter ensinado para o seu filho ou para alguém. Aquela história em que você fala assim: o que Jesus ensinou a fazer? A dividir, não foi? Quando na verdade Jesus ele multiplicou, né? Nós falamos para as crianças: Jesus ensinou a dividir, tá? Mas ele multiplicou, tá bom? Mas vamos lá, não tá errado não, tem que ensinar as crianças a dividir, beleza? Mas vamos lá então. Começa o texto dizendo então, algum tempo depois. Então, depois dessa bagunça toda aqui, que Jesus, ele, não sei se você vai se lembrar, toda essa discussão acontece no tanque de Betesda, acontece em Jerusalém, na Judeia, tá bom? Vamos lá para o mapa de novo, deixa eu pegar o mapa aqui. Eu gosto sempre de trazer isso até para vocês se acostumando, tá? Até para vocês se acostumando, até para eu ir me acostumando, tá bom? Mas veja bem, Jesus, ele curou o paralítico no tanque de Betesda. Então ele estava em Jerusalém, estava na Judéia, ele estava no sul, certo? Estava aqui, ó. Judéia, Jerusalém, tá? Agora, se você for olhar aqui, vamos olhar. Opa, deixa eu ajeitar aqui, ó. Vamos lá. Beleza. Veja bem. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem da Galileia. Então, não quer dizer necessariamente que foi simultaneamente Jesus saiu daqui e veio para cá, tá bom? Para cá que eu digo, aqui, ó. Tá bom? Não quer dizer necessariamente isso, beleza? Eu falo isso para que você entenda que foi algum tempo depois. Então, pode ter acontecido várias coisas aí nesse interim e que João está narrando isso, beleza? Então, Jesus ele partiu para a margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. Vamos ver isso aqui, deixa eu entender isso aqui. Vamos ver se eu consigo ajudar você a entender isso aqui, ó. Vamos lá. O mapa está aqui. Então, quer dizer que Jesus partiu para o mar da Galileia. Olha aqui. Vamos cá. Aqui, ó. Israel, Judeia, Samaria, Galileia. Beleza? E aí, agora nós temos um novo elemento aqui. Não um novo necessariamente, mas um elemento interessante. Esse aqui é o mar da Galileia. E você já bate o olho e pensa, não, isso aqui é mar. Isso aqui não é mar, certo? Exatamente isso. Isso aqui era um lago, tá? Uma lagoa. Não era, mas o nome era Mar da Galileia, tá bom? E aí, Jesus então vai para o outro lado de Tiberíades, que está escrito aqui, olha. E vai para o outro lado do Mar da Galileia, ou seja, o Mar de Tiberíades. Aí, você deve pensar, cadê o Mar de Tiberíades? Ele aqui, tá bom? O Mar da Galileia também é chamado de Mar de Tiberíades, tá? E Tiberíades
É uma homenagem que Herodes deu para Tibério César, tá? Por isso que recebe esse nome de Tiberíades, tá bom? Tibério César era o imperador romano, tá bom? Então vamos lá. Então partiu o mar na Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Essa passagem ela é muito interessante porque, se você casar as informações de Mateus, Marcos e Lucas, se você ler a mesma passagem, você vai ver que tem detalhes diferentes. Em Mateus, por exemplo, agora eu não vou ter certeza, tá? A gente teria que parar para ler, não vou fazer isso aqui agora com você. Mas em Mateus, Marcos e Lucas, um deles vai dizer assim, olha, os discípulos e Jesus estavam cansados e eles então foram para esse lugar para descansar, porque eles já estavam cansados. Só que a multidão aqui, ó, foi atrás, tá bom? E aí um desses também vai dizer, Marcos, Lucas e Mateus vai dizer que Jesus, quando ele viu a multidão, ele teve compaixão, porque essa multidão ela andava como ovelha sem pastor. Isso é forte demais, como ovelha sem pastor. Então, veja que as informações elas vão se casando e aqui a grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, as pessoas, elas vão até Jesus e, obviamente, elas vão porque elas têm uma necessidade. Elas viram que Jesus podia curar, tá? Quantos de nós fomos para Jesus, por exemplo, porque nós vimos que Jesus, ele poderia suprir nossa necessidade? Quantos? Eu, levanta minha mão aqui, tá? Essas pessoas aqui também foram porque viram sinais milagrosos que ele fazia. Ele podia curar. Tá bom? É comum no começo do nosso relacionamento com Jesus nós olharmos para ele como operador de milagre. É comum você olhar isso. Tá? Com o passar do tempo, você passa a querer ser servo dele. Voluntariamente. Se você passou muitos anos e você ainda só o vê como operador de milagre, você ainda é como essa multidão. Mas Jesus, mesmo assim, mesmo sabendo dessas pessoas, você vai ver nos outros evangelhos que ele teve compaixão. Mesmo sabendo do coração, das intenções dessas pessoas, ele teve compaixão. Então ele se importa com as nossas necessidades, tá? Ele se importa sim com as nossas necessidades, com as necessidades do homem. E veja que Jesus aqui, como eu falei para você, depois você pode ler, ele estava cansado. Isso mostra a natureza humana, tá? Mas ele estava cansado. Ele poderia falar, oh, gente, deixa eu descansar. Mas ele olha com compaixão para essas pessoas. Tá bom? Então Jesus, ele subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Lembra que essa daqui é a maior festa dos judeus, beleza? Então, guarda isso aí. Nós vamos falar sobre isso aí. É a maior festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe. Disse a quem? A Filipe. O que ele disse a Filipe? Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Então veja bem, se você parar para pensar, você vai ver nos outros evangelhos aqui que André dá uma sugestão, Filipe dá outra sugestão e tem outro discípulo, por exemplo, que também dá outra sugestão, tá? Por quê? Dá a sugestão que eu digo o seguinte, olha, Jesus fala assim, olha, e aí, gente, o que a gente vai fazer? Então tem gente que fala assim, ó, aqui, por exemplo, Filipe vai falar, ó, eu acho que 200 denários não vai dar para comprar pão. O que é 200 denários? Não é 200
dinheiros, necessariamente. Pode até ser 200 dinheiro, mas 200 denários. Cada denário representava um dia de trabalho de uma pessoa comum. Então, hoje, em agosto de 2025, vamos colocar aí que esteja R$ 100 aí o dia de trabalho. Então, ele está falando que talvez aí 200 daria 20 mil, 20 mil reais, né? Vamos dizer assim, 20 mil, tá? 200 dias de trabalho, ou a 100 reais, eu tô falando besteira. Dá 20 mil reais, isso mesmo. Não seria suficiente para comprar pão para todo mundo. Por quê? A multidão aqui eram 5 mil pessoas, tá? Fora mulheres e crianças. 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, ele dá a sua sugestão. Tem outro que fala o seguinte, olha, manda essas pessoas embora, tá? Pois vocês vão ver que ele fala assim, manda essas pessoas embora. E tem um que chega e fala assim, olha, se eu não me engano é André, deixa eu ver aqui, André, tá? E André apresenta também aqui, falando, aí pronto, nós já sabemos já então. André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, aqui está o rapaz com 5 pães e 2 peixes. Então, ele tem essas sugestões, tá? Mas veja bem, aqui em João você vai ver algo interessante, que Jesus, ele faz essa pergunta. Para que ele faz essa pergunta? Apenas para pôr à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Então, Jesus já sabia o que ia fazer, mas ele pergunta. Aí você, muitas das vezes, passa pela prova, é reprovado, não sabe o motivo. Muitas das vezes Deus, ele nos prova, ele pode fazer isso. Jesus, ele pode fazer isso, ele faz isso, tá? Ou ele fez isso. Porque muitas pessoas pensam assim, mas Deus não vai me provar nisso não, tá? Até para saber se você é fiel. Mas ele já sabe. Só que quem tem que passar nessa prova é você. Felipe, nesse caso aqui, ele não passou. Porque ele já colocou e olhou para os recursos naturais, dizendo, olha, aqui 20 mil não vai dar para comprar pão para todo mundo, tá? Não vai dar para poder ajudar todo mundo aqui, tá bom? Não vai dar para poder comprar pão para todos. Então, aqui ele já foi reprovado. Você está entendendo? Aqui ele já foi reprovado. E é o que acontece muitas das vezes comigo, com você, porque nós olhamos muitas das vezes para os nossos recursos. E Jesus já sabe o que vai fazer. Tá certo? Jesus já sabe o que vai fazer. E aqui, se você for olhar a história, vai continuar dizendo, olha, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de quê? Cevada. E 2 peixinhos. E você fala, tá, isso aqui vai passar despercebido? Não, porque os pães geralmente eram de quê? De trigo. Deixa eu colocar aqui, ó, trigo. E esses pães aqui são de quê? Cevada. Cevada era uma espécie de componente para pão, porém mais barato ainda do que o trigo. Geralmente a cevada era usada mais para animais. Dava para fazer pão? Dava, mas não é o ingrediente principal. O principal é o trigo, certo? E aqui esse menino, esse rapaz, nos mostra então que talvez ele era pobre. E o peixe dele não era um peixe grande, era peixinhos. E aí André olha então para esses recursos e fala, o que é isso então para tanta gente? Você está entendendo? Quando você olha para esses textos, você vai internalizando isso e vai pensando, olha, gente, quantas vezes Jesus, eu fui colocado à prova, quantas vezes eu fui colocado à prova e eu olho para os meus recursos, olho para os recursos do meu marido, da minha esposa, da minha família, para os recursos da minha empresa e eu não encontro resposta. Quantas vezes? E eu quero dizer para você, Jesus já sabe o que vai fazer. Quem tem que passar na prova é você. Quem tem que passar na prova é você.
Agora, olhando para esse texto aqui, olha, quantas vezes você vai olhar, olha para os seus recursos e fala assim, tá, eu só tenho um pão de cevada, eu só tenho isso ou aquilo, o que é isso para tudo que eu preciso? Lembra que eu falei para você, Jesus ele olhou para essa multidão com compaixão, mesmo estando cansado. E isso só nos mostra que olhar para os nossos recursos não vai ser suficiente. Jamais nós vamos suprir as nossas necessidades se nós olharmos para os nossos recursos. Anote aí, jamais supriremos as nossas necessidades se nós olharmos para os nossos recursos. Uma coisa que nós vamos aprender com esse texto é: eu posso levar para Jesus aquilo que eu tenho. Jesus, é isso que eu tenho. É isso que aqui que está nas minhas mãos. Eu não posso multiplicar os pães, mas quem pode? Jesus pode. Ele pode. Você está entendendo? Que você pode aprender com a palavra de Deus assim, com uma historinha que você já ouviu tantas vezes. Versículo de número 10, então Jesus disse, mandei o povo se assentar. Por quê? Vamos lá, 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, todo mundo com fome. Imagina a desorganização. Imagine Jesus começar a multiplicar pães e começar a distribuir pães, todo mundo desorganizado. Ia dar certo? Não, ia virar bagunça. Porque todo mundo estava com fome. As pessoas iam brigar para poder ver quem comia primeiro. Alguém dizendo assim, olha, eu tenho criança aqui, eu estou grávida, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou idoso. Então veja bem, Jesus manda o quê? Se assentar, tá? E aí eu queria te dizer uma coisa. Até para o milagre é necessário ter organização. Até para o milagre é necessário ter organização. Vamos lembrar daquela mulher que o profeta multiplicou o azeite dela? Ele mandou encontrar vasilhas, né? Encontrou vasilhas. Poderia jogar tudo no chão, em qualquer lugar, fazer, sei lá. Mas tem que ter organização, meus irmãos. Você, muitas das vezes, não consegue encontrar a resposta para o que você precisa porque também você não faz o mínimo de esforço para organizar a sua vida. O mínimo, o mínimo. Você pode falar, você é aquela pessoa que às vezes precisa de uma provisão na área financeira agora. Aí eu te pergunto, tá, você já começou a organizar as suas finanças? Mas eu não tenho dinheiro. Tá, mas o que você tem já começou a pagar o seu José, a sua Maria, alguém que realmente está dependendo disso? Você já começou a organizar isso aí? Você já começou a dar satisfação para essas pessoas de que você vai correr atrás disso? Tá vendo que até para o milagre é necessário ter organização. E você? Você é desorganizado. Tem uma irmã na nossa igreja, a Honorata, ela diz assim, olha, se Honorata estiver me ouvindo, escreva aí, Honorata, se organiza. Ela sempre diz, se organiza. Então, até para o milagre é necessário ter organização. Aí, veja bem, havia muita grama naquele lugar. Então, era um lugar de campinas verdejantes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Olha o que eu estou lembrando aqui. Porque Jesus olhou para essa multidão e viu que elas eram como pastores sem o quê? Desculpe, que elas eram ovelhas sem pastores. E aqui era um lugar que tinha muita grama. Essas ovelhinhas aqui, estavam aqui. E todos se assentaram. E eram cerca de 5.000 homens. E pense você, se fosse 50 já era muita gente, tá? Mas eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Tá bom? Então é necessário se organizar, é necessário você entender que Jesus ele pode sim trazer uma multiplicação generosa na sua vida. Depois que todos receberam o suficiente... Vamos lá, desculpe aqui, ó, versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queriam.
e fez o mesmo com os peixes. Então, Jesus tomou os pães e deu graça. Tá vendo que tem um princípio aqui? Ele agradeceu. Ele agradeceu pelo pouco, entre aspas, que ele tinha. Ele deu graças. Depois ele repartiu a quem estava sentado, tanto quanto queria. Então veja que todo mundo comeu muito. Eu quero mais, tinha mais. Eu quero mais, tinha mais. E fez o mesmo com os peixes. Eu quero peixe, tem peixe. Eu quero pão, tem pão. Então, vamos então para a gente entender que eu, o Elbert Sabino, eu não posso multiplicar pães. Quem é que pode? Tá aqui, ó, é Jesus. Jesus pode. Tá bom? Eu não posso multiplicar. Jesus pode. É Ele quem tem o pão da fartura, é Ele quem é o pão da vida. É Jesus quem pode alimentar a multidão. Lembra no deserto, quando o povo saiu do Egito, que Deus ele enviava maná dos céus e alimentava a multidão? Aqui Jesus também está alimentando a multidão. Tá? Então, eu não posso multiplicar pães. Jesus pode. Agora, uma parte interessante é que Jesus, ele repartiu entre os que estavam sentados. Aqui nessas passagens aqui, você vai ver que quem repartiu os pães foram os discípulos. Os discípulos são apenas o quê? Cooperadores de Jesus. Eles não multiplicaram pães. Eles não tinham esse poder. Eles apenas serviam, porque o pão também não era deles. Eles só receberam e distribuíram. Agora, uma coisa que nós vamos aprender, um princípio aqui interessante, é que Jesus ele deu pão, mas deu pão com fartura. Faltou nada para ninguém. Mas depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram. Vamos aprender outra coisa aqui, olha. Todo mundo comeu, todo mundo satisfeito. Ajuntem os pedaços que sobraram. Não é porque eu tenho fartura que eu tenho que desperdiçar. Não é porque Deus me abençoou, que agora eu tenho muito para poder comer arregaladamente, é que eu tenho que desperdiçar. Jesus não aceita, irmãos, desperdício. Sabe por quê? Quantas pessoas hoje, por exemplo, eles estão dormindo com fome, tá? Com fome, sem o que comer, enquanto na mesa dos ricos, ele está desperdiçando. Aquilo que sobra para o rico, é fartura para o que passa fome. Então, não é porque você tem bastante com fartura que Deus te abençoa que você pode desperdiçar. Uma coisa que nós precisamos aprender é justamente isso, é repartir com os pobres. Por quê? Porque, na verdade, enquanto uns têm muito, os outros têm pouco. Esse é o problema. E ele falou que, assim, que nada seja desperdiçado. Então, olhe isso na sua vida hoje. Vê se você não está desperdiçando, não está jogando fora, tá? Olhe para a mesa de fruta, olhe para... isso vale para mim também, vale aqui para minha casa também. Para a gente não desperdiçar, porque, eu posso estar a comprar quantos eu quiser. Não pode ser assim, meus irmãos. Então, eles ajuntaram e encheram 12 cestos, ou seja, um cesto para cada discípulo, né? Com um pedaço de 5 pães de cevada e deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja então, esse povo, por exemplo, eles agora estavam querendo colocar Jesus como o seu rei. A expectativa que essas pessoas tinham do Messias não era esse Messias que Jesus estava querendo oferecer para eles. O Messias que eles queriam era um Messias que fosse aclamado rei para poder lutar civilmente, politicamente, contra o Império Romano.
E não é esse o propósito de Jesus. Não era esse o propósito de Jesus. O reino de Jesus, ele diz, não era desse mundo. Mas as pessoas queriam fazer dele rei à força. Então ele saiu correndo, ele fugiu. Tá? Fugiu. Para que isso não acontecesse, porque a expectativa dessas pessoas era apenas para esse mundo. E Jesus, a expectativa dele não era para esse mundo. Aqui nós vemos que nós temos uma quantidade boa de homens para montar um exército, né? Olha a quantidade de gente que queria montar, proclamar ele o general. O que ele disse? Não. Sabe por quê? O reino dele não é desse mundo. Tá? Meus irmãos, eu queria deixar realmente esse texto com você, que você possa aprender, reflita nele novamente, tire esses aprendizados, cresça e lembre sempre, se você puder me ajudar compartilhando, curtindo, comentando, eu agradeço, tá? Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.